Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de objetos e classes. Esses conceitos são muito importantes para vocês entenderem a programação orientada a objetos, certo? Em várias bibliografias vocês podem encontrar diversos conceitos de classes e objetos. Eu trouxe para vocês aqui o seguinte conceito de objetos. Um objeto, dissemos que é uma coisa material ou abstrata, que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio das suas características, comportamentos e estado atual. Dito isso, eu posso dizer então que, comparado ao mundo real, tudo o que a gente consegue perceber, né, é chamado de objeto. Um celular, uma caneta, um carro, uma pessoa, por que não? Certo? Para simplificar melhor esse conceito, eu trouxe aqui esse Fusca, beleza? Ele é percebido pelos sentidos, ele é, né? É uma coisa material e pode ser percebida pelos sentidos. Sim, eu consigo ver esse Fusca. Ele tem ele é descrito, pode ser descrito por meio das suas características. Quais são as suas características? Bom, ele é da cor vermelho, ele tem duas portas, tem 4 janelas, tem 4 rodas, certo? Quais são os comportamentos desse Fusca? Então, eu tenho o comportamento acelerar, frear, né? Andar, não sei. E o estado atual desse Fusca, ele tá parado, ele tá em modo estático, né? Beleza, então eu posso dizer que esse aí é um bom exemplo para o conceito de objetos. Mas esses objetos, eles podem ser variados. Como assim variados? Ah, eu tenho outro objeto do tipo carro, tá? Só que as características dele já são diferentes, né? Ele é da cor vermelho, ela é uma Ferrari, ele não tem janelas, tá? Ele é descoberto na parte de cima, ele também tem 2 portas, beleza? E eu tenho mais um objeto chamado Fiat Uno, certo? Esse Fiat Uno é da cor branca, ele também tem 2 portas, ele também tem 4 rodas, certo? Então, nós dissemos que esses são chamados de objetos. O fabricante, com certeza, um fabricante de carros em geral, com certeza, ele se baseou num modelo, né? numa classificação para a criação desses carros, certo? Uma classificação. Então, nós chamamos essa classificação de classe, um modelo, onde a partir dele são criados diversos objetos com diferentes características. Então, a esse modelo nós vamos chamar de classe, beleza? Na prática, então, como funciona o relacionamento entre objetos e classes? Nós dissemos que, a partir dos conceitos que eu acabei de dar, eu diria que um objeto é uma instância de uma classe. Como que isso se reflete na prática? Bom, na prática eu tenho esse projeto aqui que eu tinha criado, chamado de orientação a objetos, tá? Eu vou apagar esse conteúdo aqui que já vem por padrão quando eu crio um projeto do zero, certo? Eu vou criar aqui uma classe, tá, gente? Para criar uma classe em Java, nós clicamos com o botão direito aqui em cima desse RC, New Java Class. E nós vamos chamar essa classe de carro, certo? Temos aqui a minha classe carro. Depois, em outras aulas, eu vou explicar mais sobre essas palavras reservadas, sobre public, class e tal, tá? Por enquanto, a gente vai focar no que a gente já explicou. Nós temos atributos. Bom, eu tenho um atributo do tipo marca, eu tenho um atributo do tipo string chamado modelo, eu tenho
uma característica ou atributo, que em Java nós chamamos de atributos, chamado core. Eu tenho um atributo chamado ano, certo? E só. Beleza? Marca, modelo, cor e ano. Nós temos esses 4 atributos da minha classe carro. Pois bem, nos conceitos ele falava também que nós temos comportamentos. Muito bem, então nós temos o comportamento de acelerar. Eu tenho o comportamento de frear. Esses comportamentos em Java são chamados de métodos, certo? Esses comportamentos em Java são chamados de métodos. E como eu tinha comentado, posteriormente eu irei explicar melhor sobre essas palavras reservadas. Beleza, eu tenho uma classe, tenho um modelo, tá? Um modelo que eu vou me basear para criar os meus objetos. Onde que eu crio meus objetos? Eu vou nessa classe main aqui que eu já tinha criado, tá? Bom, agora, a partir dessa classe que eu acabei de criar aqui, eu vou criar os meus objetos, certo? Eu vou dizer que eu tenho um objeto Fusca, tá? Que é do tipo carro, e eu vou criar uma instância, tá? Da minha classe carro com esse Fusca. Para quê? A partir daí, eu consigo dar características e comportamentos a esse objeto chamado Fusca. Por exemplo, eu posso colocar aqui Fusca ponto marca, tá? Ele é da Volkswagen, certo? Eu posso atribuir a característica modelo, que ele é um Fusca, tá? Eu posso atribuir, e aproveitando o meu exemplo, eu posso atribuir a cor, tá? Então, Fusca.cor igual amarelo, certo? E eu posso atribuir também a característica ano, tá? Vamos dizer que esse Fusca é dos anos 60. Eu tenho meu objeto, eu tenho as características dele e eu tenho os comportamentos também desse objeto. Então, posso dizer que eu vou usar o meu objeto Fusca, ele acelera, e o meu Fusca, ele freia, certo? Então, com isso, nós vemos ou complementamos aquele conceito que a gente tinha falado inicialmente em relação a objetos e classes. Beleza, mas eu posso ter mais de um objeto? Claro, por quê? Porque a minha classe carro serve como um modelo, como eu tinha falado, uma classificação. Então agora eu vou criar mais uma. Eu vou criar um carro esportivo igual a new carro, beleza? E eu vou criar essas características desse esportivo. Vou dizer que esse esportivo ponto marca é da Ferrari. Eu não conheço nada de carros, tá, gente? Então esportivo ponto esportivo ponto modelo, eu vou colocar nem sei se existe, tá? Eu vou inventar aqui um XTR 2023, tá? Eu vou colocar esse esportivo ponto cor, me baseando aqui no exemplo, é vermelho, tá? Vermelho, certo? E eu vou colocar o esportivo ponto ano, que vai ser do 2023. Além disso, ele tem os mesmos comportamentos que o meu objeto anterior chamado Fusca. Então, esse esportivo ponto ele acelera e esse esportivo também freia. Beleza? Então,
dois objetos com características diferentes e comportamentos iguais, certo, gente? Então, nas próximas aulas nós iremos explicar melhor, nós vamos ver melhor em relação a padrões de atributos, como padronizar o nome de atributos, conhecer um pouco mais sobre modificadores, tá? Vamos aprender quais são as características, né, de um método, tá? O que é um método e as características de um método para complementar assim tudo isso que agora iremos ver relacionado à programação orientada a objetos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham entendido com essa explicação e nos vemos no próximo vídeo. Assim, não esqueça de compartilhar e seguir o nosso canal. Obrigado e até um próximo vídeo.